O Dia Nacional do Surdo, comemorado hoje, é uma data que vai além de uma simples celebração. O Setembro Azul reforça a importância da conscientização sobre as lutas e conquistas da comunidade surda. Essa data marca o início da educação formal para surdos no Brasil, com a fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos em 1857. No entanto, ainda existem muitos desafios, como o diagnóstico precoce, a inclusão social e educacional. Para falarmos mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Faiez Barmad, que é otorrinolaringologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Otologia Regional Centro-Oeste. Doutor que está conectado aqui com a gente. Ótimo dia, seja muito bem-vindo. Um excelente dia para você também, Wilker, e todos os nossos espectadores do Jornal Brasil Hoje. Muito feliz de dedicarmos um momentinho da sua prestigiosa equipe de jornalismo para falarmos de um assunto tão importante quanto a surdez. É importante demais, né? Um assunto que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não trata, né? Ter uma campanha como essa é fundamental para que a gente volte os nossos olhos para essa questão. Queria que o senhor nos ajudasse a entender qual que é a importância, doutor, do diagnóstico precoce da surdez em recém-nascidos e em crianças pequenas também. O diagnóstico precoce é importante, por quê? É muito importante, Wilker. É preciso que todos que estão nos assistindo compreendam que o diagnóstico precoce da perda auditiva, ela é tão importante porque ela permite que esse bebê que nasceu com uma surdez, por exemplo, profunda, tenha a oportunidade de ter a sua audição reabilitada e a oportunidade de desenvolver a sua fala e linguagem de uma forma idêntica a uma criança que nasceu com audição normal. Então, é fundamental que todos que estão nos assistindo e nos ouvindo compreendam que a perda auditiva, se ela não é diagnosticada de forma precoce, principalmente em bebês, porque existe algo que nós chamamos de neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele é muito dinâmico. Então, se a gente não treina o nosso cérebro, não cria as conexões necessárias para que o nervo auditivo e áreas do nosso cérebro sejam treinadas com o estímulo auditivo, mesmo que esse bebê, ou na verdade essa criança, anos depois, busque o tratamento e a reabilitação auditiva ela vai acontecer, mas não vai ser tão eficaz quanto se feita de forma precoce e no momento adequado. E é por isso que existem leis que permitem a todo bebê nascido em território brasileiro seja submetido à triagem auditiva neonatal, ou seja, ao teste da orelhinha, que todo bebê que nasce no território brasileiro tem o direito e a obrigação do Estado fornecer essa avaliação audiológica para o bebê ainda na maternidade. Porque se essa avaliação sugerir a perda auditiva, esse bebê já vai ser encaminhado para os nossos centros de saúde auditiva, onde ele vai ser devidamente avaliado, reavaliado e tratado com aparelhos auditivos ou, em casos de surdez profunda, com implante coclear. Então, é fundamental que todos saibam que surdez tem cura. Pois surdez tem tratamento e o tratamento é muito eficaz. E a gente tem que pensar muito na qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, a informação é essencial para que as famílias saibam que todos os bebês têm esse direito, está garantido em lei, e o Sistema Único de Saúde oferece todo esse teste e também esse tratamento, correto? Doutor? Correto. Quais são as principais causas? Tem como a gente elencar aqui as principais causas de surdez? Tem sim. Wilker, olha que interessante. A perda auditiva ela é tão prevalente, ela é tão comum, que ela é mais comum que a pressão alta, ela é mais comum que o diabetes, mais comum que a asma, só que ela não é devidamente diagnosticada e, por isso, não é devidamente tratada. Então, é muito comum. E quais são as principais causas de perda auditiva? A perda auditiva induzida por ruído, a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevado. Por exemplo, as nossas crianças e adolescentes usando fones, MP3 players,
ouvindo música, jogos com altos níveis de intensidade sonora, isso gera perda auditiva. Os nossos trabalhadores da construção civil, da serralheria, ferragistas, aeroportuários, todas essas pessoas expostas a ruído intenso, elas têm uma causa muito comum, que é a perda auditiva induzida por ruído, e que talvez hoje seja a principal causa de perda auditiva no adulto. Além disso, infecções, causa genética, e muitas dessas causas são facilmente tratáveis. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão suspeitando de perda auditiva, ou que tem algum familiar que suspeita de perda auditiva ou tem zumbido, deve procurar o médico otorrinolaringologista. Com exame simples e rápido, a gente consegue avaliar se existe alguma infecção, algo simples como uma rolha de cerúmen provocando a perda auditiva, e iniciar o tratamento o quanto antes. O exame audiológico, o exame audiométrico, é um exame muito rápido, simples e barato. E tanto a assistência pelo médico otorrinolaringologista quanto a realização dos exames, ela é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, é fundamental buscar essa ajuda, buscar ali esse diagnóstico, né? O senhor falou aí sobre o uso dos fones de ouvido. Tem como a gente estabelecer aqui um volume que é considerado seguro? Já existe isso cravado? E por quanto tempo essa exposição pode se tornar perigosa? Existe, Wilker. O efeito do ruído intenso, ele é cumulativo. E entenda, é irreversível. Então, se você ficar, por exemplo, mais do que 2 horas submetido a uma intensidade sonora superior a 80 decibéis, isso pode gerar perda auditiva. Então, hoje, o Ministério da Saúde tem as normas, ele faz os estudos populacionais e ambientais, e a partir desses estudos, ele oferece como proteção para os funcionários e para a população brasileira as normas regulamentadoras, e que elas exigem, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual, como os EPIs, para proteger os nossos trabalhadores, que não tem como evitar a exposição, então eles devem ser protegidos com atenuadores e canceladores de ruído. Isso protege a sua audição. O nome disso chama prevenção da perda auditiva. Mais importante do que você tratar a surdez é você prevenir a surdez. Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, tenham esse cuidado com a saúde auditiva no dia do surdo. É isso aí. E aí, a gente tem que colocar isso como hábito, né? Porque às vezes a empresa oferece o EPI e a pessoa se nega a utilizar, se colocando em risco, né? Então, se você trabalha com esses ruídos aí, é importante tomar cuidado. Doutor, quais são os principais problemas quando a gente fala sobre a inclusão da pessoa surda aqui no nosso país? Falta educação, falta preparo, falta também oportunidades. Como que a gente pode ver essa questão hoje aqui no Brasil? Wilker, olha, para que você entenda, a gente fez um estudo recente, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, ela tem focado na saúde auditiva da população brasileira, tem promovido vários estudos, e a Organização Mundial de Saúde, recentemente, ela publicou o que ela chama de World Hearing Report, que é um relatório mundial da perda auditiva, em que pacientes com perda auditiva leve, moderada, severa, profunda, a perda auditiva tem comprometido até 20% da nossa população. Então, se você imaginar que a população brasileira tem 210 milhões de habitantes, imagina quantos milhões de brasileiros têm perda auditiva e não estão sendo tratados. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer com que os pacientes recebam a orientação adequada para que procurem os serviços de atendimento, serviços especializados em saúde auditiva,
que o Sistema Único de Saúde oferece, para que eles tenham oportunidade de usar, por exemplo, um aparelho auditivo. Se o paciente ele tem uma perda auditiva leve, moderada ou severa, não sei se vocês conseguem ver, é simples assim, é colocar um aparelhinho auditivo na orelha, acompanhar com o médico, otorrinolaringologista, que vai poder fazer um exame simples e rápido, um exame audiológico também rápido, e esse paciente vai poder ser reabilitado de uma forma simples e rápida com um aparelho auditivo. E o aparelho auditivo também é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, pelo Ministério da Saúde. Então, existem programas para poder oferecer essa assistência à pessoa com deficiência auditiva. A questão é que existe uma ponte muito grande entre a nossa população e os serviços assistenciais. Muitos dos nossos pacientes, eles têm perda auditiva e sequer sabem que têm a perda auditiva. Então vamos falar um pouco... E sequer sabem que tem tratamento. Vamos falar um pouco então sobre os primeiros sinais. Quando a pessoa deve procurar a ajuda de um profissional? Primeiro sinal que dá, por exemplo, aquela história de que a pessoa começa a falar mais alto, é verdadeira ou é falsa? Quais outros detalhes a gente se atenta? A pessoa percebe que ela tem dificuldade de compreender. A pessoa, muitas vezes, no caso do idoso, ela ouve, mas não compreende. Isso é sinal de perda auditiva. Em pacientes em geral, tem um sintoma simples como um zumbido, é sintoma de perda auditiva. Crianças com déficit escolar, com dificuldade de aprendizado, é sinal de perda auditiva. Então, Wilker, eu acho que a forma mais simples para eu poder orientar a população é dizer: todo bebê brasileiro nascido em território nacional tem que fazer a triagem auditiva neonatal, tem que fazer o teste da orelhinha. Toda criança brasileira em idade escolar deve fazer audiometria anualmente. Todo adulto exposto a uma situação de risco tem que obedecer às normas regulamentadoras do Ministério da Saúde, tem que fazer uso do equipamento de proteção individual e fazer os exames audiológicos, como audiometria, periodicamente. E todo idoso acima de 60 anos de idade deve fazer audiometria também anualmente. Perfeito. Ou seja, a gente deve cuidar da nossa audição. É isso aí, doutor. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas orientações, pelas informações para quem está em casa. Busque lá a ajuda de um profissional. Afinal, eu repito, está falando aqui de qualidade de vida, né? Ouvir bem significa ter qualidade de vida também. Um abraço, até a próxima, viu? Foi ótimo. Wilker, um abraço, me coloco à disposição e, mais uma vez, um grande abraço a todos os nossos espectadores do Jornal Brasil Hoje. Que Deus abençoe todos vocês e cuidem da audição de vocês, da audição dos seus filhos. Não deixem eles ficarem expostos a ruído intenso com televisão, MP3 players, videogame, tá? Então, essa é a mensagem que eu e a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia deixa a todos vocês. Tá dado o recado. Um abraço. Tchau, tchau.